Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Jurandir Filho mandou R$ 6. Professor, acha que Limite é digno do título de melhor filme nacional por seus próprios méritos, ou trata-se só de um preciosismo da crítica? Definitivamente não é um preciosismo da crítica. Não é o meu filme brasileiro favorito. Isso vocês já sabem, é notório, vocês já sabem qual é o meu filme brasileiro favorito. Mas definitivamente não é um preciosismo da crítica. É um filme importantíssimo, tanto pelo seu aparato histórico, sobre o seu contexto histórico, sobre sua carga histórica, quanto pela sua qualidade estética de fato. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. É um filme de 31, com técnicas inovadoras, sobretudo no entendimento de um contexto brasileiro de produção. E é um filme narrativamente muito rico. A gente pode, com o olhar de hoje, e aí aquele entendimento que a gente discute tantas vezes, de acreditar que o desenvolvimento técnico ele acompanha o desenvolvimento qualitativo do cinema, o que é uma mentira. O desenvolvimento tecnológico e, portanto, o desenvolvimento das técnicas não significa, de maneira alguma, o desenvolvimento da qualidade dos filmes que são feitos, da qualidade das coisas que são feitas. Porque é isso. A câmera cinematográfica é uma ferramenta que no cinema é usada para contar histórias, para aplicar sobre ela a identidade, a linguagem do cinema, melhor dizendo. Saca? Agora, a partir disso, a gente tem em mente que o desenvolvimento da técnica não significa evolução da narrativa. Muito pelo contrário. Muitas vezes o desenvolvimento da técnica, tecnologias mais avançadas, tornam a narrativa mais pobre. E aí, mais uma vez, eu retorno ao texto do Walter Benjamin, o narrador, onde ele vai dizer que o desenvolvimento da tecnologia sob um contexto do capitalismo industrial, sob um contexto da racionalização e da ciência moderna, e quando ele está dizendo isso, ele não está falando que a ciência tem que acabar, nada disso, ele está fazendo um estudo de um momento específico. Esses desenvolvimentos, sob a égide de uma classe dominante, propôs uma nova maneira de enxergar o mundo, de enxergar a natureza. E essa nova maneira de enxergar o mundo modifica também as nossas narrativas, a nossa maneira de contar histórias. Por quê? Porque a substituição da narrativa tradicional é dada pelo jornalismo, pela notícia, pela informação, pelo romance. Modos, formatos de se contar a história fragmentados. E, portanto, nós passamos a conceber a realidade material pela fragmentação dessa realidade. E não pela sua narrativa, daquele sujeito que conta a história e que produz cultura, portanto, dela. Entende o que o Walter Benjamin está dizendo aqui pra gente? Então, o desenvolvimento tecnológico ele pode empobrecer a narrativa também. Eu vou falar sobre isso, essa questão da narrativa, em breve, no Introdução ao Cinema de maneira mais profunda. Isso aqui é só uma pinceladinha. Então, entende o que eu quero dizer com o desenvolvimento tecnológico pode empobrecer a questão também? Por exemplo, o digital. O digital traz inúmeras possibilidades narrativas pro cinema. É só a gente ver a Bruxa de Blair, por exemplo, que se utiliza do digital para entregar a verossimilhança pro espectador. Fazer com que essa lógica do formato supostamente amador entregue ao espectador a noção de que aquilo verdadeiramente é real. Se utilizar do relevo do digital para entregar isso. Só que o digital ele evolui. Tecnicamente evolui. Se torna muito verossímil. E aí a gente tem inúmeras questões com o digital. Como, por exemplo, hoje não se pensa mais em imagem. Hoje não se pensa mais em imagem. Por quê? Porque a gente tem um tipo de cinema tão facilitado, porque é isso, no analógico você precisa pensar a imagem para tirar a foto, porque é caro você ficar tirando foto várias vezes. No celular eu posso ficar dando play na porra do vídeo 50 vezes se eu quiser. E aí eu não penso na imagem, eu só faço. Isso se reflete no cinema também. O tanto de filme que é mal filmado para um caralho. Que produz imagens bonitinhas, mas que não são pensadas para contar uma determinada história. Não dizem absolutamente nada, só são bonitas. Percebe, então, que o desenvolvimento tecnológico ele não necessariamente produz coisa boa. Porque a narrativa
ela é feita a partir da técnica, mas sobretudo pelo trabalho empregado na técnica. Técnica é meio da realização do trabalho. E, portanto, a técnica é uma possibilitadora. Ela entrega ao seu realizador, aquele que empregará o trabalho, possibilidades de uso que podem empobrecer ou enriquecer a narrativa. Tudo depende do trabalho. Tudo depende da massificação desse trabalho sob um contexto histórico específico. E a gente vive capitalismo, que tende ao padrão. E, portanto, ao tender ao padrão, tender a coisas rápidas, tá ligado? Então não pensa mais não. Termina essa porra logo. A gente precisa produzir o próximo. Tá ligado o que eu quero dizer? E onde o limite tá nisso tudo? Tá em dizer que não é preciosismo acreditar que um filme brasileiro de 1931, onde a técnica de fato era precária, é melhor do que os outros. Não é preciosismo. Porque se tu viu Limite de Verdade, você vai ver que ali tem um grandiosíssimo filme. E que você pode até não achar o melhor filme brasileiro. Você pode até não gostar do filme. Mas longe de dizer que ali não tem coisa. Isso não dá pra dizer. Isso definitivamente não dá pra dizer. Anônimo mandou R$6. Qual é a diferença entre o cinema marginal e o novo? Aconteceram no mesmo período histórico? O cinema novo, ele aconteceu antes do cinema marginal, mas em um determinado momento aconteceram no mesmo momento histórico, tá? O cinema novo, ele se inicia ali no início da década de 60, mais especificamente. E era um tipo de cinema ancorado naquilo que o Glauber Rocha chamou de estética da fome. Texto que ele lançaria em 1965. Texto muito importante, inclusive. Tem aula na Introdução ao Cinema, tem 3 aulas de Introdução ao Cinema sobre cinema novo, onde a primeira aula é sobre estética da fome. Essa primeira aula, inclusive, está gratuita, disponível para vocês. É só você entrar aqui na descrição, na página do Introdução ao Cinema, que você vai ver lá. Quando você vê lá a aula sobre cinema novo, vai estar do lado escrito aula gratuita. É só você clicar que você pode assistir essa aula. É a primeira de 3 aulas sobre cinema novo. Cinema novo, ele estava ancorado nessa lógica da estética da fome, que é uma estética que propunha uma nova visão sobre o cinema brasileiro. Uma visão que reagia e que poria em crise o cinema brasileiro proposto anteriormente, que era um cinema das chanchadas, que o Glauber Rocha chamava de cinema digestivo. Por que ele chamava de cinema digestivo? Porque ele acreditava que aquele cinema proposto pela galera da chanchada era um cinema que mostrava o Brasil de maneira caricata. E, portanto, de forma digestiva ao estrangeiro, ao colonizador. Alimentaria as visões colonialistas do colonizador. E, ao mesmo tempo, alimentava no brasileiro essa visão digestiva a não fazer com que o brasileiro enxergasse no seu semelhante, ao seu próximo, na sua esquina, a fome. Então, qual é a grande questão da estética da fome? É fazer com que a fome seja uma manifestação cultural e direta da cultura brasileira. Essa era a ideia. Que a violência fosse a manifestação direta da fome e da luta de classes. Eram filmes que propunham justamente através da violência como reação direta da fome brasileira, mostrando que essa violência, essa fome movimenta na direção de superação desses limites e entregando ao colonizador não mais uma visão caricata, mas uma visão de um país, de um povo que enxerga as suas contradições e que luta para superá-las. Entretanto, o cinema marginal que surge em seguida passa a olhar para o cinema novo e reagir ao cinema novo tal como o cinema novo reagiu às chanchadas. E ao reagir ao cinema novo, trazia a ideia de que os cinemanovistas, no final das contas, trazia uma visão paternalista sobre o povo brasileiro. Em que sentido? No sentido de que os cinemanovistas e seus realizadores estavam distantes do povo. Falavam sobre o povo, mas não com o povo. Onde seus realizadores, portanto, estariam sob uma torre de marfim, olhando de cima sobre tudo. Onde esses realizadores sabem sobre o Brasil, sob uma postura de cima, voyeur. Os marginais, portanto, propõem uma ideia de estar dentro, de ser o povo, e, portanto, se comunicar diretamente com ele. Fazendo o quê? Trazendo uma comunicação popular para sua encenação e subvertendo essa encenação popular sob a égide do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo. Desse mundo dividido entre
primeiro e segundo mundo numa ótica de Guerra Fria. Onde esse terceiro mundo era o mundo esquecido à margem do capitalismo e da disputa ideológica entre capitalismo e comunismo, naquele contexto histórico. E aí a estética do cinema marginal é uma estética que pega, que assimila o cinema popular americano, mas não só americano, como também o brasileiro, e subverte tudo isso à marginalidade da produção brasileira. Não à toa, o cinema marginal foi notariamente um tipo de cinema produzido na boca do lixo. Ou seja, um cinema que tinha na sua prática, na sua forma, no seu estilo, essa estética da sujeira, essa estética do esgoto, mas também no seu lugar de realização, essa marginalidade. Dividindo espaço com prostitutas, dividindo espaço da sua realização com grupos marginalizados da sociedade. Então, em determinado momento, ambos os movimentos foram contemporâneos. Só que o cinema marginal reagindo ao cinema novo, pondo em crise o cinema novo. E a partir desse momento, um embate contra o outro, fazendo surgir cultura. Júlia mandou R$6. Professor, por que você gosta tanto de Saló? Tenho muita curiosidade de assistir, mas sou uma bunda mole, esperando sair a versão Saló só para baixinhos. Cara, então, Saló... primeiro que assim, é entender o Pasolini, né? Porque o Pasolini é um diretor que é uma contradição em pessoa. E isso é maravilhoso no Pasolini, e isso se reflete nos filmes do Pasolini. Porque ele é um italiano, né? Inserido sob um contexto de Itália com muitas ebulições, um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial e, portanto, de pós-fascismo. Ele começa a realizar os seus filmes na década de 50, mas já era assistente de direção de alguns filmes de diretores do neorrealismo, como o próprio Rossellini. Ele está inserido sob um contexto de disputa, por exemplo, do Partido Comunista Italiano com a democracia cristã, né? A gente precisa lembrar que no pós-Segunda Guerra Mundial, a Itália entra sob um processo de república, votada, inclusive, e com muitas penas para que fosse república, porque por muito pouco a monarquia não vence a república nas eleições, em razão da força do Partido Democracia Cristã. O próprio fascismo, que não foi expurgado da Itália, é só a gente ver como é que estão as coisas hoje. O capitalismo nunca expurgou o fascismo, porque o fascismo é interessante ao capitalismo. Ele vai ser sempre o botão de emergência para o capitalismo nos momentos de crise. E nesse contexto histórico, o Partido Comunista Italiano, no pós-fascismo, ele ganha muita força. Por que o Partido Comunista Italiano ganhou muita força? Porque foi o partido que combateu o fascismo. O Partido Comunista, o Partido Socialista Italiano, foram os dois partidos que combateram de maneira mais aberta o fascismo italiano nos momentos da Segunda Guerra Mundial e nos momentos do fascismo, de Benito Mussolini. E nesse contexto, no pós-Segunda Guerra Mundial, os comunistas ganham muita força. O partido era muito forte na Itália. Não o suficiente para vencer as eleições para o parlamento, para o primeiro-ministro no parlamento, mas muito forte para conseguir muitas cadeiras dentro do parlamento. Em determinado momento histórico, em 1948, de maneira mais específica, essas foram as primeiras eleições no mundo com interesse global num contexto de Guerra Fria. E, portanto, os Estados Unidos passam a financiar de maneira abrangente o Partido Democracia Cristã nessas eleições. E por que eu estou dizendo isso tudo com relação a Pasolini? Porque a partir desse momento histórico, a frente ampla que o Partido Comunista Italiano e o Partido Socialista Italiano formam para tentar combater o avanço do Democracia Cristã financiado pelos Estados Unidos, perde muitas cadeiras no Congresso em razão dessa força que se imprime. E o Democracia Cristã passa a ter ampla maioria no Congresso e também como primeiro-ministro, e passa a perseguir os diretores neorrealistas. É nesse momento que o neorrealismo começa a entrar em decadência, inclusive. Tem aula sobre neorrealismo italiano no Introdução ao Cinema. E aí começam a existir novas práticas no cinema italiano a partir da década de 50, momento esse em que o Pasolini começa a fazer seus filmes. Seus próprios filmes. Ele que já havia sido assistente de direção nos filmes do neorrealismo italiano. Só que é isso, o Pasolini é um cara que representa, é quase como uma personificação desse momento histórico da Itália. Por quê? Porque o Pasolini era um cara cristão, comunista, gay, dentro dessa Itália com todas essas questões. Era um cara extremamente complexo. E que de alguma maneira representava todas essas contradições e disputas internas. Todas elas. Vai ser um cara que vai se manifestar contra o aborto em determinado momento, porque acreditava que o aborto era contra a vida, entende?
Por quê? Porque era cristão, mas ao mesmo tempo era comunista e combatia o democracia cristã. E onde todas essas contradições desse sujeito se manifestavam nos seus filmes. Primeiro, porque era um cara que tinha um cinema que ele dizia ser cinema-poesia. Um cinema que se vinculava com uma realidade muito específica de uma prática precária. Ele acreditava nessa prática precária como modo de fazer mesmo. Não é como se fosse uma limitação técnica, mas ele acreditava nessa maneira de fazer. Ele acreditava que nessa maneira de fazer que se encontrava essa verossimilhança com esse realizador e com esse espectador. Então ele vai fazer filmes sobre grandes eventos fantásticos ou mitológicos, como Medeia, As Mil e Uma Noites, Édipo Rei, tragédias, pelo menos num sentido épico da palavra, carregavam uma noção narrativa complexa, profunda, épica, mas que ele dá um valor de precariedade ao mesmo tempo, que confere àquela encenação uma maneira muito única e espiritualizada, que estava nas vestimentas, nas indumentárias, que estava nas paisagens, em ruínas. Nada grandioso. Era sempre tudo muito mundano. Mundano e aparentemente mundano. Essa maneira escrupulosa de se encenar estava em todos os seus filmes. Em Saló não era diferente. Saló é um filme antifascista que expunha todas as contradições do fascismo, mas não só as contradições do fascismo, mas do fascismo enquanto extremação dos processos capitalistas. Do fascismo como a manifestação direta de uma classe dominante burguesa, de hábitos estritamente burgueses. E aí, o que tá a grande questão de Saló? É um filme nojento, mas é um filme nojento tal como essa classe. É um filme que não se exprime sob uma perspectiva estritamente do choque pelo choque. O choque ele é fundamental para a condição narrativa que o filme propõe.